Oi, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, novamente estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor. Hoje eu quero falar, será que cristão tem ídolos? Aqui em 1 João capítulo 5, versículo 21, 1 João 5, 21, fala: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, fala: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Para fugir da idolatria. Você nunca vai ver um cristão com seus joelhos dobrados, se suplicando a uma imagem, porque o cristão sabe que a própria Bíblia fala em Salmo 15, eu creio, que fala que tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, torne-se semelhante a eles quem faz e quem nele confia. Então você nunca vai ver um cristão que se encontrou com Jesus adorar o ídolo. Mas ídolo é aquilo que se coloca acima de Deus. Deus quer estar acima de todas as coisas da nossa vida. Deus quer estar acima de todas as coisas. Não podemos ter nada acima de Deus. Eu conheço um rapaz aqui na cidade que ele tem um cachorro e ele chama o cachorro de filho. Ele chama meu filho. E ele, quando não aceitam o cachorro, ele briga com as pessoas e puxa o filho dele e até pessoas que ele ama, que considera ele, mas saiu de festas porque não aceitou o filho dele. E ele se diz cristão. Eu creio que ele é um cristão, mas ele é um cristão ainda que tem que vencer o ídolo que ele põe acima do que Deus ama. Deus ama as pessoas e Deus ama o homem, e não temos que colocar o animal acima, sabe, de um pai, de uma mãe, ou de um irmão, ou de uma irmã, de maneira nenhuma. Então, aquele cão era um ídolo. Era um ídolo. Um animal era um ídolo. Você lembra daquela mulher que o Senhor falou que ia colocar fogo naquela cidade? Ele pegou nas mãos do marido, da esposa, dos filhos, os anjos pegaram nas mãos e falou: não olhe para trás. E ela olhou para trás. Quando ela olhou para trás, você sabe que ela virou uma estátua de sal. Ela não colocou a palavra do Senhor na frente. Então é muito, muito perigoso quando a gente não coloca o Senhor na frente e se coloca alguma coisa na frente da palavra, isso pode ser um ídolo. E aqui está dizendo: portanto, meus amados, uma forma carinhosa, meus amados, fugi da idolatria. Fugir da idolatria. A maioria dos homens brasileiros gostam de futebol. E às vezes tem um time que é simpatizante. Eu não sou contra que você tenha o seu time de futebol. Mas você não pode colocar o futebol acima do seu culto. Você não pode pôr o futebol acima da congregação, acima da palavra de Deus. Você pode torcer para qualquer time, mas não tem que idolatrar aquele time, porque muitas vezes a pessoa deixa de vir na igreja por causa do futebol que vai dar no horário do culto. Eu conheci um presbítero de uma cidade, daqui nessa cidade, e ele falou para mim que ele era um dos presbíteros lá, e quando tinha o jogo
num time famoso aqui da cidade, que o pastor e os outros presbíteros que torciam para aquele time não iam para a igreja e iam assistir o jogo, assistir o futebol. E ele pregava, ele falava assim, então todas as vezes que o time que eles torciam, eles não vinham para a igreja e iam assistir futebol. Você acha correto isso? E aqui está dizendo para fugir da idolatria. Se tem alguma coisa que está competindo com o culto, se tem alguma coisa que está competindo com Deus, isso é um ídolo. Então o crente pode ter um ídolo. Eu falei de um animal, eu também falei do time de futebol. Você quer ver uma coisa? Que tem pessoas que estão apegadas na novela, que até é uma novela que contraria as coisas de Deus e fica preso assim, aqueles capítulos aprisionam e deixa de ir na igreja por causa da novela. Então a novela pode ser um ídolo, o futebol pode ser um ídolo, um animal pode ser um ídolo. E a Bíblia manda fugir da idolatria. Idolatria é tudo que está competindo com Deus, Olha, eu vou contar a minha experiência bem rapidinho. Eu gostava muito de jogar futebol. E eu estava com tanta sede de Deus que eu nunca quero perder essa sede. Com tanto entusiasmo com Deus, eu estava nos primeiros meses e aí como eu trabalhava no estado, alguns departamentos do estado iam jogar contra. Aí me chamaram para jogar, não era obrigatório, me chamaram para jogar futebol. Aí eu falei assim, não, eu não vou jogar futebol. Por quê? Porque tem culto na minha igreja. Deixa o culto para outro dia. Não, quarta-feira era o culto lá da minha igreja. Falei, não vou assistir, não vou jogar futebol, porque eu vou no culto, eu dou prioridade aos cultos, eu nunca perdi culto, eu sempre fiz isso. Então, eu fui para o culto, e quando cheguei na República lá, que todo dormiam o pessoal, e aí falaram assim, Nelson, mudou o jogo para quinta-feira, então você pode jogar. Não é que eu seja bom de bola, mas eu gostava de jogar futebol e eu fazia alguma coisa no campo. Aí eu falei assim, você pode ir lá quinta-feira? Sim, quinta-feira não tem nada de responsabilidade com a igreja, então eu posso ir, então eu vou. Aí, vou marcar meu seu nome. Então colocaram o meu nome lá para jogar futebol. Nesse inteirinho, passou a tarde e os jovens, eu também era jovem, fui jovem, aí o jovem falou assim, Nelson, vai ter uma reunião de oração lá na casa do irmão fulano de tal, você vai? Eu falei assim, se Deus quiser. Por que eu falei se Deus quiser? Porque eu tinha me comprometido que eu ia jogar futebol. Eu me ajoelhei, eu falei, Senhor, como foi adiado o jogo ontem, o senhor pode adiar o jogo hoje, e eu vou para orar com os irmãos, porque eu não quero mentir, e se eu for lá, eles vão me chamar de mentiroso. Então eu me ajoelhei e falei com Deus. Aí a hora foi passando, aí eu precisei de me arrumar, eu coloquei a chuteira, o uniforme para jogar futebol. Nós estávamos no estádio brincando com bola, brincando assim, os homens falam fazendo lelê. Aí veio o menino falar comigo. Sabe que ele falou assim para mim? Você não é crente? Eu falei, sim, eu sou crente. Mas crente que joga bola, eu falei assim, eu estou aqui me divertindo, eu não estou aqui para machucar ninguém, eu estou aqui para jogar futebol, porque eu gosto de futebol, eu estou aqui no meu lazer. Aí ele falou assim para mim, sabe, a minha mãe quer que eu vire crente, mas se eu virar crente na igreja dela, eles vão me proibir de jogar futebol, eu gosto de jogar futebol.
Eu falei, não, se jogar futebol por uma brincadeira, para um lazer, sem estar atrapalhando a obra de Deus, você pode fazer isso. Veja o que Deus fez. Me levou a um estádio para conversar com de adolescente para jovem, falar com ele. Eu nunca tive ídolos. Nunca tive ídolos. Eu não quero ter ídolo na minha vida. Eu não quero ter ídolos, com nada. Nada. Eu quero ser livre para adorar ao Senhor. E aqui está dizendo, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Então, fuja de tudo o que você coloca na frente de Jesus. Fuja de tudo o que você coloca no culto da sua igreja e fique firme na sua igreja. Quebre todos os ídolos da sua vida e coloque o Senhor acima de tudo. Deus abençoe você. Até o próximo encontro.